Oiê! Hoje eu vou falar de um tema que para algumas pessoas pode ser um pouco polêmico, porque nós temos a crença que futebol e religião não se discute. Só que entenda, eu não estou discutindo e também não quero que vocês achem que eu estou duvidando das crenças, da fé ou da fé de vocês. Ao contrário, eu quero trazer conhecimento para que vocês comecem a ter uma visão mais ampla referente a alguns assuntos. Eu vou falar sobre a Bíblia. É o seguinte, a Bíblia, ela foi escrita ao longo do tempo. E ela é um livro sagrado, considerado um livro sagrado para os cristãos. Então, eu quero que vocês entendam que ela é um livro sagrado apenas para os cristãos. E eu falando isso, não estou dizendo que o que está escrito na Bíblia não é verdade, ou é errado, ou é irrelevante, não. Eu quero que vocês entendam que assim como a Bíblia é um livro sagrado para os cristãos, os Vedas é o livro sagrado dos hindus. O Alcorão é um livro sagrado para os muçulmanos. A Torá é um livro sagrado para os judeus. E já falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia é um acoplado da Torá. Vamos já começar, né? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que é a criação, significa criação. E já no primeiro livro da Bíblia já fica algumas pontinhas soltas para que do entendimento que eu quero que vocês tenham, tá? Fala em Gênesis que Deus criou só Adão e Eva. Nisso eles tiveram filhos, né? Caim e Abel. Onde, por ciúmes, Caim matou Abel. E antes de Caim ele matou, né? Não poderia ficar ali. E antes dele ser expulso do paraíso, mandar ele sair do paraíso, ele falou que tinha medo de sair de dentro do paraíso, de fora do paraíso, porque ele tinha medo dos assaltantes matar ele, dos saqueadores, né? Aí já fica a primeira pergunta, mas se Deus criou só Adão e Eva, de onde que vieram esses saqueadores? E depois ele saiu, né? Aí o Caim saiu, já conta a história, teve filhos, arrumou uma esposa lá, teve filhos, ele foi lá para uma aldeia. E de onde que eram essas pessoas da aldeia, sendo que Deus só criou Adão e Eva? O que eu quero que vocês entendam? Que a história da humanidade, ela foi escrita de várias formas, em vários livros. E quando a gente acha que só a Bíblia é uma verdade absoluta, só ela é um livro sagrado que conta da criação da humanidade, a gente se limita. Eu sei que, assim como eu, muitas pessoas já tiveram alguns questionamentos. Só que quando iam perguntar para os mais velhos, ou até mesmo para o pastor ou um padre, o que é que falavam para a gente? Bom, isso é mistérios da fé. Então, com isso, a gente não questionava. Só que se a gente for se orientar pela Bíblia, a gente está no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, como nós estamos em Apocalipse, no último livro da Bíblia, essa é a época das revelações. Revelações, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, como que se deu a criação da humanidade, como que se deu a humanidade em si, nesse planeta, como que vieram para cá desde antes de Adão e Eva, tá? Só quero que vocês entendam isso. Por que eu tô falando isso? Porque nós precisamos agora, nessa época, e temos pouco tempo, entender que tudo que foi falado sobre a humanidade era metáforas, porque nós éramos crianças espirituais e não tínhamos a compreensão necessária que precisamos ter agora. Agora é a época das revelações, Apocalipse.
tá? Aí voltando à Bíblia. Então a Bíblia, ela foi escrita ao longo de várias gerações. Ela conta uma pequena parte da criação da humanidade. Mesmo assim, ela conta em forma de metáfora, onde até alguns nomes foram alterados lá. Ou seja, quem a gente acha que eram os bonzinhos, na verdade não eram os bonzinhos. Mas isso é outra história, tá? Depois a gente entra nesse assunto. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de várias eras. Ela conta uma pequena parte da humanidade, conta os costumes da época, conta as leis da época, conta como que se deu as primeiras civilizações, não as primeiras, na verdade, né? Mas uma parte das civilizações da Terra, tá? E como a história da humanidade é multifacetada, ou seja, teve várias eras, várias épocas, eles têm várias histórias. E a gente só vai conseguir compreender a real natureza da criação da humanidade quando a gente abre nosso conhecimento. Então, eu não estou falando para vocês renegarem ou duvidarem do que está escrito na Bíblia. Ao contrário, só quero que vocês entendam que a Bíblia tem várias chaves de acesso. E para ter a compreensão real da Bíblia, a gente precisa beber de várias fontes. Mas o que é que acontece na real é que tem algumas pessoas que têm preguiça mental. Então, eles aceitam as interpretações de pessoas limitadas. Porque todos nós temos limitações. Eu tenho limitação, você tem limitação, seu pastor, seu padre tem limitação. E se você ficar só indo atrás do que certas pessoas falam, você está se limitando. E quando a gente se limita, a gente não expande. E quando a gente não expande, a gente não se salva, que é a palavra da Bíblia, né? Não se salva. Que para mim, salvação é a mesma coisa que iluminação. Iluminação é expansão. Expansão é ascensão. E nós estamos na época da ascensão, na época das revelações. E se você ficar só com essa mentalidade fechada, achando que só a Bíblia traz verdades absolutas, você está se limitando. E quando você se limita, automaticamente você exclui os outros conhecimentos e exclui até outras pessoas, achando que por essas pessoas não seguirem a Bíblia ou não ser cristãos, elas não vão ter salvação. Depois eu entro nesse tema da salvação. Deixa eu voltar ao tema da Bíblia para eu encerrar o assunto, porque está ficando muito longo. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de várias épocas, de várias eras, os livros que estão lá são apenas os livros escolhidos por os romanos, por vários conselhos que tiveram. O último e o mais conhecido é o Conselho de Nicéia, onde eles pegaram alguns livros e falaram bem assim: bom, esse vai ser bom para o povo saber agora. E colocaram esses livros como os livros sacros ou sagrados. E eles tiraram alguns. Então eu quero que vocês entendam que a Bíblia deveria ser mais ampla do que ela é. Eles tiraram alguns livros de pessoas ou apóstolos que conviveram com Jesus. Um exemplo, eles tiraram o livro de Maria Madalena, tiraram o livro de Enoque, o livro de Judas, e colocaram esses livros como proibidos, apócrifos, que a gente chama. Então a Bíblia, ela é mais ampla do que vocês imaginam. A Bíblia, ela é interpretativa. Ela não deve ser levada ao pé da letra, mas ela tem várias chaves de acesso, onde se a gente entender elas, a gente consegue sim ter essa salvação, porque daí a gente olha a história do povo antigo e não repete os mesmos erros. Um exemplo, essas guerras que estão acontecendo desde a época da Bíblia, que essas pessoas não aprenderam, não entenderam. E eu gosto muito da Bíblia, particularmente. Eu sou cristã,
não cristã de ser religiosa. Eu sou cristã porque meu mestre é o Mestre Jesus. E eu gosto da Bíblia. Várias vezes eu faço stories, coloco frases da Bíblia e trago uma compreensão diferente usando expansão de consciência. Porque a Bíblia é sagrada sim, porém ela não é o único livro sagrado. E sagrado é quando a gente usa aquele conhecimento para expansão, não para limitação. Então, quando você tem a Bíblia só como um livro sagrado, o único, e quando você lê a Bíblia de forma literal, você não está expandindo, ao contrário, você está estagnado. E nós não temos mais muito tempo, o tempo é nosso inimigo, de ficar nos limitando. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Eu estendi um pouco o assunto, mas eu espero que vocês compreendam e entendam que agora é época das revelações, é época de expansão. A gente só expande quando a gente busca conhecimento. Tanto é que tem uma passagem da Bíblia que fala exatamente isso. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. É isso, beijo e até a próxima.